fala estudante, fala escrevente, vamos falar de atualidades do mês de setembro, mas antes deixa eu agradecer a todos os meus inscritos pelos 10 mil inscritos, né? Na verdade o pessoal fala 10k. Obrigado aí você que é inscrito em nosso canal, pela consideração, pelo carinho. E se você não é inscrito, se inscreve aí para dar aquela força. É isso aí, vamos falar de atualidades. Agora 00:07 do dia 4/10. Vamos lá. Depois de uma live maravilhosa com o professor Douglas, nós vamos falar aqui de atualidades. Vamos lá. Um estudo internacional com a participação de cientistas brasileiros revelou que 85% das espécies consideradas ameaçadas de extinção na região foram impactadas pelas queimadas de 2001 a 2019. Os resultados foram publicados na renomada revista científica Nature e levam em consideração 11.514 espécies de plantas e 3.079 espécies de vertebrados. A notícia trata das queimadas no Cerrado Central, das queimadas na Caatinga, das queimadas na Bacia Amazônica, das queimadas no Rio Grande do Sul ou do desmatamento da Amazônia. E aí, quem sabe, sabe, quem não sabe, vai saber agora. Fogo afetou 85% das espécies em extinção na Bacia Amazônica. Então, foi o fogo. Um estudo internacional com a participação de cientistas brasileiros revelou que 85% das espécies consideradas ameaçadas de extinção na região amazônica foram impactadas pelas queimadas de 2001 a 2019. A resposta aqui seria: a notícia trata das queimadas na Bacia Amazônica. Queimadas na Bacia Amazônica. Próxima questão. O Brasil encerrou sua participação nos Jogos Paralímpicos de Tóquio com sua melhor campanha da história no evento. Foram 72 medalhas, sendo 22 de ouro, 20 de prata e 30 de bronze, o que garantiu o terceiro lugar no quadro de medalhas, o quinto lugar no quadro de medalhas, o 10º lugar no quadro de medalhas, o 20º lugar no quadro de medalhas ou o 7º lugar no quadro de medalhas. E aí? Quem sabe, sabe. Quem não sabe, vamos saber agora. Melhor campanha do Brasil nas Paralimpíadas. O Brasil encerrou sua participação nos Jogos Paralímpicos de Tóquio com sua melhor campanha da história no evento. Foram 72 medalhas, sendo 22 de ouro, 20 de prata e 30 de bronze, o que garantiu o 7º lugar. No quadro de medalhas. Então, alternativa correta aqui, 7º lugar. Cadê o 7º? Ai, muda. Alternativa correta aqui, 7º lugar. Ai, pai. Próxima questão. O presidente da República, Jair Bolsonaro, insuflou sua base em protestos em Brasília e São Paulo, com ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal. O presidente novamente questionou, sem provas, a segurança do sistema eleitoral. As manifestações aconteceram no dia 7 de setembro. Ele também voltou a dizer que só sai de Brasília, letra A, com voto impresso nas urnas eletrônicas, se Lula voltar para a prisão, se derem um tiro nele, morto, preso ou com vitória, ou se perder o apoio popular. O que foi que disse o Jair Bolsonaro? O presidente da República, Jair Bolsonaro, insuflou sua base em protestos em Brasília e São Paulo, com ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal. O presidente novamente questionou, sem provas, a segurança do sistema eleitoral. As manifestações aconteceram no dia 7 de setembro. Ele também voltou a dizer que só sai de Brasília morto, preso ou com vitória. Então, a alternativa correta aqui, letra D, de doido. Morto, preso ou com vitória.
Quarta questão. Depois de ameaçar o Supremo e pregar desobediência a decisões da Corte durante os atos de 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro divulgou uma declaração à nação. Letra A. Dizendo que não obedeceria às ordens de Alexandre de Moraes. Letra B. Em tom de recuo tático. Letra C. Em tom irônico. Letra D. Em defesa da democracia. Letra E. Dizendo que aceitará os resultados das urnas. E aí, qual a alternativa correta? Vejamos. Depois de ameaçar o Supremo e pregar desobediência a decisões da Corte durante o ato 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro divulgou uma declaração à nação em tom de recuo tático. Então aqui é recuo tático. Recuo tático. Próxima questão. Vai, filho. Nossa, tá travando tudo aqui. Quinta questão. A Prevent Senior, empresa de plano de saúde e dona de hospitais em São Paulo, foi acusada por médicos e ex-funcionários de esconder que pacientes e médicos morreram de Covid-19 e de ameaçar funcionários que denunciaram as irregularidades. A advogada que representa médicos da rede Prevent Senior, Bruna Morato, revelou à CPI práticas ilegais da empresa, dentre elas a aplicação do chamado kit Covid sem consentimento dos pacientes, a aplicação da vacina Doriavac sem o consentimento dos pacientes, a aplicação da cloroquina pura sem o consentimento dos pacientes e a aplicação do chamado kit Bolsonaro sem o consentimento dos pacientes ou a aplicação de vacinas ainda não aprovadas pela Anvisa sem o consentimento dos pacientes. E aí, qual a alternativa? Vejamos. Escândalo Prevent Senior. A Prevent Senior, empresa de plano de saúde e dona de hospitais em São Paulo, foi acusada por médicos e ex-funcionários de esconder que pacientes e médicos morreram de Covid-19 e de ameaçar funcionários que denunciaram as irregularidades. A advogada que representa médicos da rede Prevent Senior, Bruna Morato, revelou à CPI práticas ilegais da empresa. Dentre elas está a aplicação do chamado kit Covid. Kit Covid. Vamos a cá. Letra A, aplicação do kit Covid. Sexta questão. Ele é suspeito de financiar notícias falsas sobre o tratamento precoce e de ocultar no atestado de óbito da própria mãe que ela morreu de Covid-19. A notícia é sobre o empresário Luciano Huck, o empresário Luciano Zafir, o empresário Luciano do Vale, o empresário Camargo ou o empresário Luciano Hang, né? E aí, quem é esse cara aí que financia as fake news? Um dos empresários que fariam parte do gabinete paralelo é Luciano Hang, dono das redes Ravan. Ele é suspeito de financiar notícias falsas sobre tratamento precoce e de ocultar no testamento de óbito da própria mãe que ela morreu de Covid-19. A alternativa correta aqui é o Luciano Hang, né? Sei lá como fala isso. Sétima questão. O Brasil está à beira de uma nova crise energética, ou seja, há uma sobrecarga no sistema elétrico do país que pode levar à falta de fornecimento de energia e causar o famoso apagão. Os principais fatores dessa crise são a escassez de água prolongada e a falta de planejamento do governo federal, o uso indiscriminado de água pelo agronegócio, os banhos prolongados dos famosos, os desmatamentos na Amazônia ou as queimadas no Cerrado Central. E aí, qual é? O Brasil está à beira de uma nova crise energética, ou seja, há uma sobrecarga no sistema elétrico do país que pode levar à falta de fornecimento de energia e causar o famoso apagão. A escassez de água prolongada e a falta de planejamento do governo federal tem colocado em risco a produção de energia em território brasileiro. Então, a alternativa aqui
a escassez de água prolongada e a falta de planejamento do governo federal. Oitava. As ondas de choque se espalharam pelo planeta inteiro e as preocupações vão muito além da possível falta de iPhones para o Natal, devido às interrupções nas cadeias de produção, segundo a análise de Goldman. Nada menos que 44% da atividade industrial chinesa está sendo afetada. A notícia trata do desemprego no mundo, da falta de mão de obra especializada no planeta, da crise energética global, da crise humanitária pós-Covid-19, da falta de insumos para as indústrias. E aí, qual a alternativa correta? Crise energética global. Não é só o Brasil que está à beira de uma crise energética. Então, vamos aqui para não perder tempo. Vai, filho. Crise energética global. Próxima questão. Um forte terremoto de magnitude 7 atingiu a cidade e regiões vizinhas no início do mês de agosto. O epicentro do tremor foi a 17 km a sudeste de Acapulco, de acordo com o Instituto Sismológico. Alguns tremores secundários de magnitude 4 a 5 foram registrados. A torre de controle do aeroporto da cidade foi atingida e o sismo também causou danos em edifícios, derrubou árvores e lançou grandes pedras nas estradas. A notícia trata do terremoto no Haiti, no México, na Bolívia, no Chile ou no Peru. E aí? Haiti, México, Bolívia, Chile. Cadê? Terremoto no México. Um forte terremoto de magnitude 7 atingiu a cidade do México e regiões vizinhas no início do mês de agosto. Então, a alternativa correta aqui é Cidade do México. Vamos para a 10ª questão. Um vulcão entrou em erupção após a ocorrência de uma série de pequenos terremotos na área do complexo vulcânico de Cumbre Vieja há mais de uma semana. A atividade do vulcão próximo à África levantou o rumor da capacidade de provocar efeitos na costa brasileira. No entanto, para causar um tsunami no Brasil, era preciso que houvesse um grande derramamento de terra no mar, o que não aconteceu. A notícia trata do terremoto no arquipélago de Fernando de Noronha, no arquipélago atlântico das Ilhas Canárias, nas Ilhas do Caribe, na Espanha ou no arquipélago atlântico das Ilhas Colibri. E aí, qual é a resposta? Vamos ver. Por que está lento isso? Terremoto Ilhas Canárias. Um vulcão na ilha espanhola de La Palma, no arquipélago atlântico das Ilhas Canárias, entrou em erupção. Então, a alternativa correta aqui seria arquipélago atlântico das Ilhas Canárias. Próxima questão, 11ª. Aconteceu nesse mês a 76ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU. Entretanto, devido à pandemia do novo coronavírus, a reunião foi virtual. Entre os 19 líderes do G20, composto pelas 19 principais economias, mais a União Europeia, presentes no encontro, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, era o único que declarou que não tomou e que não tomará a vacina contra a Covid-19. Além disso, Bolsonaro fez um discurso controverso no G20, onde disse que tensões entre raças no Brasil são importadas e alheias à nossa história. O encontro do G20 foi presidido pela Arábia Saudita, pela Inglaterra, pelos Estados Unidos, pela China ou pela ONU. E aí? Deixa eu ver aqui. Não sei por.
Encontro do G20 da ONU. Aconteceu nesse mês a 76ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ONU. O encontro do G20 foi presidido neste ano pela Arábia Saudita. Arábia Saudita. 12ª. Os Estados Unidos Os Estados Unidos relembraram no último dia 11 o 20º aniversário dos ataques de 11 de setembro, com cerimônias para homenagear os cerca de 3.000 mortos nos ataques executados pela rede terrorista Estado Islâmico, Al-Qaeda, Hamas, Talibã ou Boko Haram. E aí, quem foi o responsável pelaquela tragédia? Foi o Estado Islâmico, Al-Qaeda, Hamas, Talibã? Vamos ver. Estados Unidos relembram 20 anos dos ataques de 11 de setembro. Os Estados Unidos relembraram no último dia 11 o 20º aniversário dos ataques de 11 de setembro, com cerimônias para homenagear os cerca de 3.000 mortos nos ataques executados pela rede terrorista Al-Qaeda. A alternativa correta aqui seria a letra B. 13. O presidente Kais Saied nomeou Najla Bouden-Ramdane para ser a nova premier do país neste mês. Com isso, ela se tornou a primeira mulher a assumir a chefia de um governo do país e em todo o mundo árabe. A notícia diz respeito a qual país? Afeganistão, Irã, Tunísia, Iraque ou Israel? E aí? Vamos lá, vai computadorzinho. Tunísia tem a primeira mulher premier do mundo árabe. O presidente da Tunísia, Kais Saied, nomeou Najla Bouden-Ramdane para ser a nova premier do país. Então foi a Tunísia. Primeira mulher premier do mundo árabe. Rapaz, o Afeganistão souber disso. 14ª. Um acampamento precário na cidade de Del Rio, no Texas, onde viviam milhares de imigrantes, foi completamente esvaziado. Cerca de 15.000 pessoas haviam se dirigido à pequena cidade texana na esperança de obter asilo nos Estados Unidos. A maioria desses imigrantes eram do Afeganistão, da Síria, do Haiti, de Minas Gerais ou da Venezuela. E aí, esses imigrantes aqui expulsos foram da onde? Vamos ver. Estados Unidos esvazia o acampamento de imigrantes haitianos no Texas. Eita, aí pessoal do Haiti, gente. A alternativa correta aqui é a letra C. O país incluiu uma terceira opção de gênero em seu censo. Além de homem e mulher, os entrevistados poderão dizer que são de outro gênero ao responder o questionário. A notícia diz respeito ao Nepal, ao Chile, à Itália, à Coreia do Sul ou à Coreia do Norte. E aí? Você que pode dizer que não é homem nem mulher, aonde? Nepal inclui terceiro gênero no censo. Nepal inclui terceiro gênero no censo. O Nepal incluiu uma terceira opção de gênero em seu censo. Além de homem e mulher, os entrevistados poderão dizer que são de outro gênero ou de outro sexo ao responder o questionário. Vamos aqui ao Nepal. Nem a pau, Juvenal. 16ª. Autoridades divulgaram uma foto do lançamento de um míssil Hwasong-8. Segundo a agência de notícia oficial KCNA, o míssil hipersônico é muito mais rápido e difícil de ser interceptado pelos sistemas de defesa do que um míssil comum. A notícia é referente à Coreia, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, China, Israel ou Síria. E aí, esse míssil aqui que é difícil de ser interceptado, míssil Hwasong-8. É de onde essa desgraça aqui? Vamos ver.
Coreia do Norte confirma teste de míssil. Autoridades da Coreia do Norte divulgaram a foto do lançamento de um míssil, o Hwasong 8. Ixi, Maria. Seria aqui, ó, letra A, Coreia, aqui tá Coreia, mas é Coreia, tá? Não vai... escrevi errado, escrevi errado mesmo, eu tava com sono. 17ª. Após 548 dias, com restrições e graças à alta taxa de vacinação, os habitantes do país voltam gradativamente à normalidade. Mais de 80% da população acima de 12 anos está totalmente imunizada, ou seja, 73% da população de 5,8 milhões de habitantes. A notícia trata do Equador, da Dinamarca, Estados Unidos, Espanha ou Japão. E aí? Vamos ver? Aqui, ó. Covid-19 no mundo. Dinamarca suspende todas as restrições anti-Covid. A Dinamarca se tornou o primeiro país da União Europeia livre de quaisquer restrições relacionadas à pandemia do novo coronavírus. Então, a Dinamarca, capital da marca. Alternativa correta aqui, Dinamarca. Olha, gente, para fixar essas coisinhas assim, você tem que copiar no caderno. Não adianta ficar só olhando. Não, copia no caderno, cara. É assim que seu cérebro vai fixar. Foi um dos primeiros países a implementar um programa abrangente de vacinação contra o Covid-19, tornando-se exemplo para o restante do mundo. O país praticamente voltou à vida normal no início de junho, já que no fim de fevereiro, pelo menos 50% da população já havia tomado pelo menos uma dose da vacina. No entanto, a partir de julho, as infecções começaram a aumentar novamente e, no início deste mês, o país passou a registrar mais de 10 mil novos casos da doença por dia. A notícia refere-se a Israel, Turquia, Grécia, Nepal ou Bélgica. E aí? Coronavírus avança em Israel mesmo com vacinação. Israel foi um dos primeiros países a implementar um programa abrangente de vacinação contra o Covid-19, tornando-se exemplo para o restante do mundo. O país praticamente voltou à vida normal no início de junho, já que no fim de fevereiro, pelo menos 50% da população já havia tomado pelo menos uma dose da vacina. No entanto, a partir de julho, as infecções começaram a aumentar novamente. No início deste mês, Israel passou a registrar mais de 10 mil novos casos de doença por dia. Então, a alternativa correta aqui, Israel. 19. Também registrou mais 852 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, o que é um recorde desde o início da pandemia. A marca foi estabelecida em meio a um surto que está sendo causado pela variante Delta, mais transmissível do que a cepa original do vírus. Quinto país mais atingido pela pandemia no mundo, este país está observando uma alta nas infecções desde meados de setembro. Até o momento, apenas 28% da população já receberam as 2 doses dos imunizantes contra a Covid-19, que estão disponíveis no país desde dezembro de 2020. A notícia trata do Brasil, do Chile, do Canadá, da Rússia ou da China. E aí? Vamos ver. Novo recorde de mortes por Covid-19. Novo recorde de mortes por Covid-19 desde o início da pandemia na Rússia. A Rússia também registrou mais de 852 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, o que é um recorde desde o início da pandemia. A marca foi estabelecida em meio a um surto que está sendo causado pela variante Delta, mais transmissível do que a cepa original do vírus. Quinto país mais atingido pela pandemia no mundo, a Rússia está observando uma alta nas infecções desde meados de setembro. Até o momento, apenas 28% dos russos já receberam as 2 doses dos imunizantes contra o Covid-19, que estão disponíveis no país desde dezembro de 2020. Então, a alternativa correta seria a Rússia. Letra D de doido. Tem mais? E aqui o gabarito. Então, gente,
É isso aí, muito obrigado a todos os inscritos. Somos 10k, parece que é pouco, porque tem canal aí com milhões, 30 milhões, 400 milhões, bequalhões, mas, poxa, 10 mil para um Zé Ninguém como a gente aqui é muita coisa, muita gente acreditando em nosso trabalho. Desculpa às vezes que eu fui grosso, às vezes que eu fui contundente, às vezes que eu falei muita bobeira, mas faz parte do ser humano. Obrigado, obrigado por tudo, obrigado. E a partir do próximo vídeo a gente vai fazer questões, fazer revisões a partir do próximo vídeo. É isso aí. Ou se você tiver alguma sugestão, coloca aí nos comentários pra gente dar aquela força para vocês e vocês dar aquela força pra gente. É isso aí, gente. Um grande abraço, felicidades, coragem, sucesso. Acredite, você é capaz. Valeu, tchau.